Olá, meu nome é Carolina Bretas de Lima e hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica. Representatividade e diversidade em documentários do modo performático, a potência do real pelas lentes da performance. Para introduzir, eu queria trazer algumas provocações sobre o cinema documentário. Então, os documentários são opostos aos filmes de ficção? Eles falam sobre a realidade como ela é de verdade? Para tentar responder essas perguntas, eu acho interessante entender qual que é a imagem do documentário que está no nosso imaginário. Muitas vezes, esse tipo de filme é relacionado a um formato denso, longo, muito expositivo, educativo, às vezes até mesmo cansativo. E esse tipo de filme documentário existe, é uma possibilidade. Só que não é a regra para o que são documentários. Quando a gente pensa que o documentário é o cinema do real, é o cinema responsável por representar a realidade, é importante pensar no que é essa realidade. A realidade não é uma coisa só para todo mundo. Ela é única para cada um. A gente tem experiências de mundo, visões da realidade, histórias, contextos sociais diferentes. E essas diferentes formas de estar no mundo também criam diferentes formas de vê-lo e de entendê-lo. Vendo e entendendo o mundo de jeitos diferentes, a gente também vai representar o mundo de jeitos diferentes. Então, esse cinema do real não é assim tão regradinho como muitas vezes se acredita. Um dos autores principais dessa pesquisa, Bill Nichols, categoriza os documentários em diferentes modos, pensando em algumas linguagens comuns entre esses diferentes filmes que foram feitos ao longo de toda a história do documentário. Entre esses modos, a gente tem o modo performático, que é um modo de fazer documentários que se abre para essa possibilidade de ficção, então de incluir a performance, momentos encenados nos filmes documentais e que muitas vezes é relacionado a essas escritas de si, a essas formas de autorrepresentação. Então, tendo os sujeitos que estão diante da câmera também por trás dela, contando suas próprias histórias. A ideia de Nichols é que esse tipo de filme potencializaria a expressão de vivências marginalizadas, porque estaria criando ali uma atmosfera com mais ferramentas e possibilidades para falar da realidade, que se diferenciam dessas que a gente já vê aí há muito tempo de uma forma mais dominante, né? Que seriam essas mais expositivas. Para falar sobre esses filmes performáticos e esse potencial de expressão da diversidade neles, eu trouxe 4 filmes principais. São Línguas Desatadas, de Marlon Riggs, As Praias de Agnès Varda, Maria Luísa, de Marcelo Dias e Branco Sai Preto Fica, de Adirley Queiroz. Esses 4 filmes foram escolhidos tanto por suas particularidades e seus potenciais performáticos que me instigaram, mas também por serem filmes idealizados por pessoas diversas, então para a gente ter um recorte de diferentes realidades, pessoas falando de diferentes lugares ao representar as suas realidades e os filmes que estavam fazendo, né? Agora, falando um pouco mais sobre os resultados da pesquisa, como eu falei mais cedo, a gente não tem uma única realidade. E essa realidade pode ser atravessada pela ficção, né? Pode ser atravessada pela reinvenção do que a gente vê como real. A gente tem uma mídia hegemônica, um jeito de fazer documentários que invisibiliza muito essas diversas vivências, né? Essas vivências diferentes, e foca muito em representar vivências já muito conhecidas e dominantes. A gente tendo mais espaço para esses filmes performáticos, possibilitamos o empoderamento e a expressão dessas subjetividades, dessas comunidades que são invisibilizadas e marginalizadas, principalmente quando a gente tem pessoas em papéis ativos na produção dos filmes, como diretores, produtores, diretores de arte. E aí aqui a gente tem esse potencial de reinventar as narrativas que estão aí pairando o nosso cinema e também desconstruir essas normas e convenções sociais excludentes. Agora, trazendo algumas das conclusões, a gente ainda tem muito potencial para explorar na linguagem cinematográfica documental referente a essas diferentes possibilidades de narrativas e de formas de expressão. E também é importante pensar sobre os espaços que são ocupados por grupos vulnerabilizados na mídia, por trás e diante das câmeras, e como esses espaços podem se expandir, podem se ampliar. Eu agradeço muito. Até a próxima.